o quão ruim é usar na construção o capacete e até a luva para fazer algumas atividades. E aí eu queria perguntar, professor, o que as empresas estariam fazendo para melhorar? E aí, professor, beleza? Estou acompanhando o canal no YouTube. E aí, professor, beleza? Estou acompanhando o canal no YouTube e queria fazer uma pergunta. Todo mundo sabe como que é ruim, né, para a gente usar a máscara, né? Às vezes vemos alguém usando de maneira errada nas ruas, né? E ninguém faz por mal. Mediante isso, me veio a pensar o quão ruim é usar na construção o capacete e até a luva para fazer algumas atividades. E aí eu queria perguntar, professor, o que as empresas estariam fazendo para melhorar, né, para, digamos que, adaptar esses possíveis EPIs na construção, beleza? Bom dia, pessoal. Bom dia, galera do Instituto Federal de Cuiabá, do curso técnico em edificações. É um imenso prazer estar aqui participando com vocês desse canal no YouTube sobre segurança e saúde do trabalho, tá? Quero agradecer o convite. E hoje nós temos uma pergunta muito legal, muito inteligente, bem formulada pelo aluno Kelvin. O Kelvin quer saber como é que eu posso fazer uma adaptação de um equipamento de proteção individual. Então, Kelvin, eu vou esclarecer como é que funciona os equipamentos de proteção individual, o que eles são e para que eles servem, como que a gente tem que fazer isso daí e se existe alguma adaptação para esses equipamentos. A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, NR6, pessoal, eu consultei aqui nesse livro de legislações da ZNR, muito legal, eu indico. Ela estabelece o que são os equipamentos de proteção individual. O EPI, ele é um dispositivo de uso individual com o objetivo de proteger o colaborador para elaborar a sua função em campo, naquele setor específico. E também ela fala que todo equipamento de proteção individual, ele tem que vir com um CA. O que é esse CA? Esse CA é um certificado de aprovação, é emitido, uma certificação é emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego para as empresas que fabricam os equipamentos. Ele é testado, validado, ensaiado para que seja efetivo o seu uso para os trabalhadores. Então, devido a essa certificação, nenhum equipamento de proteção individual ele pode ser adaptado, alterado ou efetuado qualquer gambiarra, que a gente chama de adaptações no campo. A legislação não permite isso e isso estaria invalidando esse equipamento. Então, Kelvin, espero poder ter esclarecido a sua dúvida de ter falado que não existe adaptações. Porém, tá? O que a gente pode fazer como profissionais, de segurança e saúde do trabalho, técnico em edificações, conhecedores da norma? Nós podemos fazer com que as empresas tomem medidas administrativas simples. Quais são essas medidas? Fornecer camisas de manga longa, que essas camisas de manga longa, elas também são equipamento de proteção individual, fornecer hidratação, pausas no trabalho, local aclimatado, com ar-condicionado, mais fresco, para o descanso desse trabalhador. E os trabalhos que exigem mais esforço físico, dessas pessoas, como cortar, carregar peso, subir escadas, que eles sejam efetuados em temperaturas mais amenas, pela manhã. E nesses horários de pico, entre as 11 e as 14 horas, dependendo do local, fazer trabalhos mais leves com esse pessoal. E também vamos ressaltar uma coisa muito importante que a NR6 ela traz.
ela traz que todo equipamento de proteção individual, ele deve ser fornecido gratuitamente pela empresa, tá? E ele tem que estar em ótimo estado de conservação. A empresa, ela tem que capacitar o trabalhador, treinar e explicar como é que funciona o seu uso, a higienização e a conservação. Qual que é o papel do trabalhador nesse campo? O papel do trabalhador é informar a empresa qualquer alteração que ocorreu no equipamento para que ele seja substituído. E assim, é obrigatório o uso do equipamento individual, né? Esse certificado de aprovação que nós estamos falando, eu trouxe aqui como exemplo um capacete, ó. O capacete, quando a gente compra ele, a própria embalagem, ela mostra o certificado de aprovação, pessoal, tá aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar. Só que o equipamento, ele tem que estar com um certificado de aprovação. Esse capacete eu visualizei nessa parte branca. Como é difícil mostrar no vídeo, tá no equipamento o certificado de aprovação. Aí o que a empresa faz? Ela fornece o EPI, treina um colaborador e faz a segurança e a capacitação em campo também, tá? Não exigindo a obrigatoriedade, não falando, olha, você tem que usar esse capacete, você tem que usar esse óculos, você tem que usar essa máscara de proteção, você tem que usar o protetor auricular, porque é obrigatório, porque a empresa quer assim, é assim que funciona. Não, esse não é o papel que nós temos que abordar as pessoas em campos. Nós temos que deixar de forma clara para que serve um equipamento. O equipamento de proteção individual, ele serve para resguardar a vida do trabalhador. Se acaso aconteça algum acidente no trabalho, ele não vai ser tão afetado ou o risco de ser uma situação pior naquele equipamento, ou uma queda de uma ferramenta, ou um corte, ou alguma coisa, seja amenizado, seja evitado. Assim funciona também, um exemplo bem claro que a gente tem é com o cinto de segurança no carro. Para que a gente usa cinto de segurança no carro? Ah, Tatiana, é porque a norma, porque eu sou multado pela legislação de trânsito, porque eu sou penalizado. Não, pessoal. O cinto de segurança no carro, ele serve para te proteger, né? Caso ocorra um acidente, né? Uma batida, um capotamento, que você seja projetado para fora do veículo ou ocorra um ferimento maior. Esse mesmo pensamento de auxiliar, de proteger e que o uso é importante, nós devemos trazer essa ferramenta para o campo, para as pessoas com as quais estamos trabalhando, tá? Então, espero ter esclarecido a pergunta do aluno Kelvin. Estou aqui para ajudar, para auxiliar vocês e muito obrigada pela participação, tá, pessoal? Valeu, tchau, um abraço. Fala, Kelvin, tudo bom? Como é que você tá? Cara, o seguinte, essa questão do EPI é um pouco polêmica, tá? Por quê? As empresas, quando elas vão comprar, quem faz a compra do EPI normalmente não é o setor de segurança do trabalho, é o setor de compras da empresa. Então, na sua grande maioria, eles sempre vão por preço, tá? Então, eles vão naquelas condições em que o preço está mais barato, aquele fabricante vende mais barato. Infelizmente, na prática, cara, é isso que acontece, tá? É isso que acontece. Agora, cabe o quê? Cabe a nós, profissionais de segurança do trabalho, provar que aquele EPI mais barato ele gera mais custo para a empresa. Como que a gente prova isso? A gente prova isso mostrando questão de durabilidade. O EPI mais barato ele dura aí 2 meses, o EPI mais caro dura 6 meses, e a diferença de preço, sei lá, é de 20%, um exemplo, né? Então tem que fazer cálculo, né, cara? Você tem que provar que o EPI mais caro, às vezes ele dura mais. E se isso for verdade, ou se isso for uma verdade, tá? Por que eu falo do EPI mais caro? Porque, cara, hoje existem vários tipos de fabricantes, vários tipos de EPIs, tá? Então, quanto mais caro o EPI, a tendência é que ele foque mais em conforto. Quanto mais confortável o EPI,
a tendência é desse equipamento ser mais caro. Quanto maior o nível de proteção do EPI, a tendência desse equipamento ser mais caro. Então, quanto menos proteção e quanto menos conforto tem esse EPI, mais barato é esse EPI. Então, a regra, ele vai seguir mais ou menos essa regra. Então, assim, as empresas fabricantes de EPI, elas visam a fabricação dos equipamentos focando sim no conforto, né? Só que, como eu falei, tudo varia, né? Você tem empresas e empresas. Tem empresa que ele foca na venda do produto em larga escala e você vai ter aquela empresa que fabrica EPI que ela visa no conforto e na proteção do trabalhador, né? Então, você vai ter essas condições. Você vai ter EPIs mais confortáveis? Sim, você vai ter EPIs mais confortáveis, tá? Não só levando em consideração temperatura, mas levando a consideração forma de colocar o EPI, forma de retirar, o tempo de permanência com o equipamento, durabilidade do equipamento e N situações. Aí cabe a gente pesquisar, tá? Cabe a gente pesquisar. Aí é interessante você assinar, às vezes, revistas de segurança do trabalho, que eles trazem muita propaganda de equipamentos, né? Para você conhecer os equipamentos que tem no mercado, participar de feiras, ver as novidades que tem para você poder estar indicando. Eu sei que aqui no Mato Grosso é complicado, né, cara? É complicado a gente ter feiras, etc. Então, o que eu faço com frequência, por exemplo, eu visito as lojas de vendas de EPI e vejo o que eles têm de novidade para mim poder estar indicando para os meus clientes, entendeu? Então, é uma condição que eu faço. Então, as empresas fabricantes de EPI, elas visam o conforto, só que assim, o que a gente tem que pensar? Quanto maior o conforto, maior o valor do equipamento. E você tem que ver se a empresa que você trabalha tem disponibilidade, ela tem intenção em investir em conforto do equipamento. Então, pensando que investir em conforto é aumentar, às vezes, o custo da compra dos EPIs. E você precisa conhecer os EPIs que tem no mercado, usar os EPIs mesmo, nem que, às vezes, isso quer dizer que você tem que comprar o EPI para você usar, para você testar, ou então ver com a empresa que vende, eles dão equipamentos de teste para você testar, para ver, para você poder provar para a empresa que às vezes é melhor aquele equipamento. Eu sei de casos de empresas que investiram em conforto do EPI e teve uma aceitação muito grande por parte dos funcionários e os funcionários começaram a usar mais o EPI porque o EPI era mais confortável. Entendeu? Então, são esses pontos. É uma situação complicada, é polêmica, não é fácil, vou ser bem sincero para você, não é fácil, ainda mais você convencer um empresário de que comprar um EPI mais caro é melhor, entendeu? Então, é uma condição um pouco difícil de ser tratada, mas é possível, entendeu? Então, espero aí ter respondido a sua pergunta. Um abraço. A aula de hoje foi preparada totalmente pelo WhatsApp. Quero agradecer em especial ao professor Adelson, que é quem fez todo o meio de campo com a Tatiana e com o Thiago, e também aos meus alunos, na verdade ex-alunos e agora amigos, Isadora Jordão e Kelvin Cândido. Muito obrigado!